Bom dia, sejam bem-vindos à aula de desparasitação. Vamos iniciar a aula. Eu espero que todos gostem do conteúdo, é um conteúdo muito importante, né? Muito novo também, para muitas pessoas ainda não conhecem, né? A atuação, da fitoterapia, em específico dos óleos essenciais na desparasitação. Muitas pessoas ainda também não entendem muito, né, o motivo da desparasitação, então a gente vai abordar todos esses assuntos nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar sobre o que são os parasitas, né? São organismos que se alimentam dos nossos recursos para sobreviver, muitas vezes causando doenças ou desconfortos, tá? Então a gente vai falar de quem? Dos protozoários, dos eumintos, dos ectoparasitas. E esse contato se faz através da nossa alimentação, da nossa água, né? Do contato com fezes, com o solo, pincadas de inseto, contato direto com pele, com mucosa. Então, há esse contato também, né? E também a transmissão. A gente percebe que a gente adquirir parasitas é algo normal e esperado, né? Porém, o que a gente tem que tomar cuidado é o controle, a quantidade, desses parasitas do nosso corpo, porque a gente vai ver que eles são prejudiciais para a nossa saúde, tá bom? É importante falar nessa aula que a aromaterapia, assim como qualquer outra prática complementar integrativa, ela não vai substituir o tratamento médico. Então, se você está com sintomas de parasitas, né, de vermes no seu corpo ali, você tem que procurar ajuda médica profissional para poder ele tratar de forma que evite ali uma doença, né? Porém, a gente vai ver que muitos profissionais de saúde, né, principalmente ali os mais atualizados, da parte mais preventiva e promoção de saúde, a gente vai ver que eles já vão prescrever ali alguns fitoterápicos para vermifugação. Então, a gente vai ver não só óleos essenciais, como tinturas, né, que são muito utilizados aí para que você complemente. Até porque a gente vê que as medicações para essa parte de vermifugação, desparasitação, muitas das vezes são insuficientes. Então, a gente vai trazer aí os óleos essenciais, como outros compostos vegetais fitoterápicos para complementar aí esse combate, esse controle, tá bom? E aqui tem algumas doenças que a gente vai falar um pouco, muito conhecidas, né? Aqui tem a gárnia, a amebíase, a malária, doença de Chagas. Então, aqui tem algumas doenças catalogadas que são consideradas doenças parasitárias, doenças causadas ali por parasitas. E a gente vai ver também mais à frente que a desparasitação, ela é maior, esse conceito, ele é maior do que a vermifugação. Porque a vermifugação é para vermes. A desparasitação, ela não vai pegar só os vermes. Ela vai pegar, por exemplo, também outros micro-organismos hospedeiros, como fungos, como algumas espécies de bactérias, vírus. Então, a gente vai abranger toda a parte da microbiologia que também consome dos nossos recursos, tá? Não só as vermes em si. E, gente, como eu falei para vocês, né, a desparasitação é um termo abrangente e vai incluir aí os fungos, que é uma classe de micro-organismos muito pouco falada, porém que tem um impacto muito grande na nossa saúde, tá? E aqui eu trouxe alguns fungos mais conhecidos, as doenças que eles, né, vão causar no nosso corpo e os sintomas, os locais ali do nosso corpo que é afetado. Muitas das vezes, a maioria das pessoas, elas vão ter ali um sintoma de fungos que algumas vezes elas ignoram, acham que é algo pontual, mas se ela faz um tratamento ali antiparasitário com fungos, né, focado nos fungos, ela vai ter bastante resultado e bastante melhora ali naqueles sintomas, tá? Por quê? Porque fungos é um tipo de parasita muito resistente e também pouco trabalhado, pouco estudado ainda. Então a gente tem muita dificuldade até no controle ali e, né, na identificação ali dos sintomas. Porém, quem é mãe de autista, por exemplo, o meu filho, autista tem uma dificuldade em si
nesse controle, tá? De parasitas. E os parasitas, eles trazem muitos sintomas comportamentais, principalmente em crianças, tá? Em crianças autistas, principalmente. Então, a gente vê ali o pessoal da medicina integrativa, né, os médicos integrativos que tratam crianças autistas, vê que quando a criança está com um índice ali, com o fungo, né, com a atividade fúngica alterada, muito aumentada, a gente vê que é aquela criança que fica mais irritada, mais agitada, mais hiperativa. Isso também tem relação com fungos. Então, o médico ali da medicina integrativa já vai fazer um protocolo visando o controle dos fungos também, tá? E aí a gente está falando dos fungos, né? Quando que eles podem ser parasitas e como que isso acontece, como que é esse mecanismo? Vai abaixar a imunidade, né? Você vai ver que a pessoa está com pouca imunidade. Ambiente quente e úmido também favorece a atividade do fungo. O uso prolongado de antibiótico é muito prejudicial, né? Todo mundo sabe já que os antibióticos de forma prolongada eles vão diminuir ali o equilíbrio intestinal, vai diminuir a imunidade e vai favorecer também a prevalência de fungos e também a falta de higiene, tá? E aqui a gente está falando do equilíbrio intestinal, né? Os parasitas alteram esse equilíbrio da microbiota, tanto os bons quanto os maus. E aí vai competir com bactérias benéficas, porque nem todas as bactérias são prejudiciais para a nossa saúde, muitas, né, são muito benéficas. Favorece o crescimento de fungos e eles produzem toxinas, gente. E essas toxinas são o que inflama ali a nossa mucosa intestinal. Então, isso vai gerar o quê? A disbiose, né? Que é um termo muito conhecido hoje em dia, disbiose intestinal, e que muitas vezes a causa são, né, esses parasitas, esses vermes aí, os fungos também na nossa flora. Então, os sintomas: inchaço, gases, diarreia, constipação, névoa mental, aquela fadiga, muitas das vezes é falta de desparasitação, e também causa muita intolerância alimentar, tá bom? Aqui eu estou trazendo a importância, né, de tratar ali o sistema imunológico. Os parasitas crônicos, eles podem trazer um nível de inflamação de baixo grau. Essa inflamação é prejudicial para a nossa saúde. Gera sobrecarga imunológica, né? Então, vai abaixar a imunidade. E, gente, a gente sabe que a imunidade é algo muito negligenciado, porém, quando ela gera um problema, ela gera um problema muito grave. Então, a imunidade é algo que ela é silenciosamente, ela não te traz muitas respostas se você não for atenta ao seu corpo, se for uma pessoa muito frequente, né, ao médico, no atendimento médico, você não vai saber, né, na pessoa leiga que consegue identificar quando que essa imunidade está trazendo sinais. Porém, a imunidade, quando ela é alterada, quando ela é prejudicada, quando ela é negligenciada por muito tempo, ela traz o resultado de forma muito grande e muito impactante. Por quê? Porque as piores doenças, as doenças crônicas, geralmente estão ligadas às doenças autoimunes, né? Que é quando aquele sistema imune trabalhou muito, 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 se sobrecarregou muito e agora ele mesmo se ataca, tá bom? E aqui a gente está falando de doenças autoimunes, como eu falei para vocês, e o mimetismo molecular. Aqui a gente está falando da desintoxicação, né, que também é uma parte da desparasitação muito importante. Lembra que eu falei para vocês que os parasitas eles liberam toxinas. Essas toxinas elas vão inflamar o nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Quando esses parasitas liberam essas toxinas, o corpo a identifica como se fosse algo estranho, um corpo estranho dentro do meu corpo. Então, o organismo vai o quê? Vai reagir, ele vai começar a lutar, ele vai começar a entrar em um estado de alerta constante. Isso, além de ser prejudicial para o sistema metabólico, ele também vai ajudar, né, a sobrecarregar mais ainda esse fígado. Por quê? Porque ele vai metabolizar essas toxinas, né? Ele vai processar, ele vai digerir aquelas toxinas. E também no sistema linfático. Então, pessoas com parasitas, elas vão ter, como eu falei para vocês, mais fadiga crônica, mau hálito, suor com odor forte, está ligado a parasitas. Problemas na pele, problemas constantes na pele, também está ligado a parasitas.
E aí eu trouxe aqui o calendário lunar, né, só para falar, né, que é importante falar, citar. Muitos profissionais já aderem ao calendário lunar para começar ali o dia certo da desparasitação. O que que fala, né? A gente tem uma tese de que, de acordo com as fases da Lua, o nosso corpo está gravitacionalmente diferente. Então, alguns profissionais de saúde vão preferir começar um protocolo de desparasitação na lua cheia, que é quando os parasitas estão mais ativos, eles estão eclodindo, estão emitindo larvas, então você vai matar não só as mães, mas também os ovinhos. Tem outros profissionais que preferem começar a desparasitação na lua nova, que é quando os parasitas estão mais quietos, então eles estão com menos atividade, eles acham mais viável. Eu trouxe aqui só para a gente ter ciência, né, de quem ainda não sabe, que é muito interessante você participar desse calendário lunar, tá? Por quê? Porque é algo tradicional, né, que os povos antigos já faziam e que tem uma tese aí vibracional, porém não é científica, tá? Então, na dúvida, eu indico você utilizar sim o calendário lunar, tá bom? Mas não se prenda só a isso. Aqui é o ciclo dos vermes intestinais. Aí eu estou falando aqui como que esses vermes eles trabalham, né? Como que o ciclo de vida ali desses micro-organismos. Então, ó, ovos nas fezes, eles vão eclodir ovos. Aí você vai ingerir os ovos. Larvas eclodem no intestino, migra ali para os pulmões. Então, é por isso que a gente vê que os parasitas eles atingem todo o sistema do nosso corpo, não é só o intestinal que eles vão ficar voltam para o intestino. Então, olha só, eles vão para o pulmão, voltam para o intestino, tornam-se adultos e produzem ovos. E aí o ciclo recomeça, tá bom? E aí, esse ciclo recomeçando, o que acontece? Reprodução. Eles vão cada vez ficando mais, né? Aumentando a quantidade no seu corpo, mas o seu corpo está lutando contra um organismo estranho ali, que está consumindo a sua alimentação, as suas vitaminas. É por isso que a gente fala muito que quem toma aquela suplementação, quem investe em suplementação, tem gente que investe muito, né, em suplementação e tal. Porém, se você não tiver com a desparasitação em dia, todo aquele suplemento, toda aquela sua alimentação, a dieta certinha, está sendo consumida pelos parasitas, não pelo seu organismo, tá? E aí, eu vou falar agora dos óleos essenciais, como que eles vão atuar, tá? Os óleos essenciais têm uma atividade antiparasitária natural pela química dos óleos essenciais. Então, certos óleos como orégano, cravo, tomilho, têm compostos do tipo carvacol, timol, eugenol, que têm essa característica de ação contra parasitas, tá bom? Há também o fortalecimento do sistema imunológico, eles ajudam, né? Eles são imunomoduladores, ajudam no corpo a se defender melhor, aumenta a resistência geral a contra-infecções. Então, não é mais novidade, todo mundo sabe que os óleos essenciais são uma grande ferramenta para fortalecer a imunidade, porque eles têm essa atividade de imunomodulação, tá? Melhora dos sintomas também, principalmente digestivos, né? Aí eu trouxe o exemplo do hortelã-pimenta, que é o peppermint. Ele ajuda muito no conforto digestivo. Ação antimicrobiana extra, além dos vermes, alguns óleos matam também bactérias, fungos, que podem aproveitar que o corpo já está fragilizado pelos parasitas e aumentar ali o grau de infecção, tá? E também traz o bem-estar, que também é muito importante, principalmente ali na aroma, a terapia, né, na inalação, sendo muito importante nesse momento. No momento da desparasitação, o nosso corpo está lutando para combater, né, aquele organismo, aquele verme, aquele fungo, e acaba que a gente entra num conflito interno e o corpo sente desconforto, cansaço, e aí a aromaterapia, em específico a inalação, ela é muito importante para promover um sono melhor, para promover calma, porque o nosso sistema fica desequilibrado, principalmente o sistema nervoso, tá bom? Principalmente criança. Quando você faz ali a desparasitação na sua criança, você percebe que, principalmente na lua cheia, ela fica muito mais nervosa, muito mais agitada, tá? E aqui eu trouxe os óleos com ação antiparasitária.
Aí eu falei, né, dos óleos que têm compostos como fenóis, aldeídos, cetonas e óxidos. Eu trouxe aqui a foto do OnGuard, que é o nosso mix da imunidade, que é um dos óleos que eu mais gosto no protocolo, tá? Por quê? Porque ele já tem um mix, ele já tem vários óleos ali junto dele que vão trazer uma sinergia muito interessante para esse controle. A maioria dos parasitas são sensíveis a compostos que afetam a sua membrana e o processo metabólico. Então, esses compostos aí que eu falei para vocês, os parasitas são sensíveis. Então, eles vão agir enfraquecendo a membrana celular desses parasitas, interferindo no seu processo ali enzimático. Então, ajuda a eliminar. Aqui eu trouxe a tabela dos óleos essenciais mais utilizados, tá? Tem melaleuca, orégano, cravo, tomilho, copaíba, canela. Aqui eu trouxe exemplos do que você pode fazer. Então, olha só, melaleuca, né? Um exemplo de atividade antiparasitária, quando você está com candidíase vaginal, né? Que ali é o desequilíbrio da flora vaginal. Aquilo ali é um tipo de parasita, porque o fungo está, né, afetando ali a microbiota ali da vagina. Como é que você vai fazer o controle? Banho de assento é muito utilizado, tá bom? Orégano. O orégano, ele é um dos melhores, um dos que é mais indicado pelos médicos também para protocolo de desparasitação, porque ele é muito potente, tá bom? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, eu trouxe aqui alguns cuidados, tá? Do uso do orégano, por exemplo, em gestantes, lactantes, crianças pequenas, o orégano não pode, tá? Eu indico outros óleos essenciais. Principalmente pela ingestão. Não é indicado você fazer a ingestão dele nesse grupo aí mais de restrição. Principalmente criança pequena, tá? Aí eu trouxe aqui o cravo, também muito importante, muito potente e também evita. O que que você pode fazer? Você pode fazer sinergias. Lembra que eu falei para vocês? Tem uma aula específica que eu falo sobre segurança, que a gente fala da sinergia. Quando você pega um óleo para poder proteger do outro. Então, quando, por exemplo, tem uma criança ali de 5 anos que a gente quer fazer um rolon, né, para ajudar na desparasitação, um rolon de uso tópico, você pode colocar o orégano junto com a lavanda, junto com a copaíba. Fica interessante, porque ali você vai fazer uma sinergia de proteção. Você não vai usar só o orégano, tá? Importante também saber da diluição certinha. Diluição. Para desparasitação, não pode ser uma diluição muito fraca, porque você não vai conseguir desparasitar, você não vai conseguir fazer o controle, tá? Então, a diluição para uma desparasitação, que é um controle, tem que ser um pouco maior. Não pode ser ali a 1% a 2%, porque é muito fraco. Então, geralmente, a diluição vai ser de 5 até 15%. Tá bom? Depende ali da pessoa. A primeira vez que ela está fazendo, começa com a diluição de 5%. Ah, não, ela já faz frequentemente, já é acostumada, o corpo reage bem. Já pode começar com a diluição maior, ali 10%. Tá bom? E aí você vai vendo, vai observando, em novo ciclo você pode ir aumentando, ou se você vê que está bem controlado, é uma desparasitação de manutenção, você pode diminuir a diluição e aí você vai seguindo nesse raciocínio, sempre observando a reação da pessoa, tá bom? Lembrando que essas diluições estão dentro da porcentagem de segurança, então você pode fazer com tranquilidade. Aí a gente trouxe também outros óleos essenciais aqui. E eu vou falar agora da desparasitação em específico para as crianças, né? O que acontece? A desparasitação, ela é indicada desde a criança pequena, tá? A questão que vai mudar é como que você vai fazer essa desparasitação. Por quê? Porque quanto menor, mais suave tem que ser essa desparasitação, tá certo? Depende muito também do hábito, do local que a pessoa mora. Isso é claro, né, gente? Por exemplo, uma pessoa que mora numa área mais urbana, ela vai ter uma necessidade de desparasitação não tão emergente do que uma pessoa que mora numa área mais rural, com a questão do esgoto, né, saneamento básico. Isso aí é uma variável importante para saber se a pessoa precisa desparasitar com mais frequência. Porque, lembra? Para poder adquirir os vermes, né, os parasitas, a questão do saneamento básico, isso é importantíssimo, né? O acesso ao saneamento básico, a ter uma rede de esgoto, tudo tratado, canalizado, o tratamento da água também, isso é muito importante, tá bom? Porém, a gente vai de forma muito individual observando os sintomas. Então,
que as mães identificam? Criança que começa a coçar muito o bumbum, a criança que ela tá suplementada, mas mesmo assim tá desnutrida. Então a gente começa a observar que ali talvez seja caso de desparasitação, tá? E aí eu vou falar aqui do Rolon infantil, tá? Com o Rolon de 10 ml, vidro âmbar, lembrando, tá? Vidro âmbar para usar os óleos essenciais. Você vai colocar 4 gotas da melaleuca e 4 gotas da lavanda. Aplica na barriga da criança 2 vezes ao dia por até 7 dias. Esse protocolo aqui é um protocolo suave, seguro para o quê? Manutenção. Lembrando que se a criança está com sintomas graves de vermes, ela está sendo assistida pelo profissional de saúde, o médico, o pediatra, e ele já está passando a medicação para ela tomar, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Complementar. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles vão abranger outras espécies de parasitas que geralmente as medicações não atingem, tá bom? E aí você pode fazer uma pausa de 3 dias e, se necessário, repetir o ciclo por mais 7 dias, tá? Aqui, uma sugestão para uso infantil a partir dos 5 anos. Então, a gente já traz outros óleos essenciais, né, mais potentes, como o Onguarde, como a melaleuca, o Onguarde principalmente, ele já vai entrar aqui, tá? Como óleo ali que vai conseguir ter uma atividade antiparasitária maior, tá? E mais significativa para esse público. Então a gente coloca ali no rolon, né? 4 gotas do Onguarde, 3 gotas da melaleuca, 2 gotas do peppermint. Por que que a gente coloca o peppermint? Lembra? Ó, aqui a gente também está trabalhando modulação intestinal. E é muito importante no protocolo de desparasitação acontecer também a modulação intestinal, tá? E a lavanda, que é para proteger essa pele, tá? Porque a gente tem ali a melaleuca, tem o aguarde, são óleos que têm um potencial irritante na pele. Então a gente, por segurança, né, a gente coloca a lavanda também. E aí você vai aplicar na barriga da criança 2 vezes ao dia por até 7 dias, tá? Mas eu recomendo que você faça 7 dias completos, tá bom? Não faça só 2 dias e pare, porque não vai ter tanto efeito. Tem que fazer certinho ali, com consistência. Aí você pode pausar 3 dias e, se necessário, você pode retornar com esse rolão aí. Aí, na semana 2, ó, lembra que na semana 1 a gente fez o quê? Modulação intestinal, que é essa atividade antiparasitária, o conforto digestivo, porque tá um desconforto digestivo muito considerável, tá? Na semana 2 a gente vai retirar essas toxinas que os parasitas liberaram no nosso corpo, que eles liberam, tá? E isso inflama o nosso corpo. Então a gente vai trazer óleos essenciais para dar uma limpeza. O que que é detox? É a limpeza, tá bom? Ajudar o corpo a limpar as toxinas que foram produzidas por eles. Então você vai colocar o lemon, a copaíba e o frankincense. Essa sinergia desses 3 óleos essenciais vai ajudar o corpo a trazer respostas de detoxificação, limpeza, tá? Então você vai dar um reset ali, né, no fígado, no pâncreas, nos rins. Aplicar na barriga da criança 2 vezes ao dia por até 7 dias. Pausa 3 dias. Ah, eu gostei, Poliane, do efeito. Quero continuar. Pode continuar. Pausa 3 dias e faz de novo um novo ciclo, tá bom? Depois disso, a gente vai para o digestivo, que é a recuperação digestiva, né? A modulação digestiva. Ou seja, depois que você eliminou os parasitas, limpou o organismo, você vai reensinar o corpo a trabalhar de forma efetiva ali no sistema digestivo. Vai dar um estímulo, vai recuperar ali a microbiota. Lembra que os parasitas, eles causam desbiose, tá? Então, você vai trazer ali uma sugestão que eu trouxe, né? É o Mix Tamer da linha Kids. O Mix Tamer, ele já é um blend, tá? Com 3 espécies de hortelã, e também tem outro, se eu não me engano, tem outro óleo, que eu esqueci o nome, mas tem outro óleo. Então, essa sinergia vai trazer o quê? Vai trazer essa modulação, né? Esse reequilíbrio da flora.
E aí você vai aplicar no abdômen superior da criança, na região do fígado, tá? 2 vezes ao dia também. Esse mix aqui, gente, não é só no protocolo de desparasitação. Eu uso diariamente com o Henrique. Por quê? Porque ele tem questões alimentares de intolerância. Então, sempre que eu vejo que ele tá com desconforto digestivo, às vezes eu mando para a escola, tá? É um mix que eu uso muito, principalmente quando ele vai comer uma coisa mais gordurosa, sabe? Que ele tá com dificuldade digestiva, traz desconforto. A gente sabe que a relação do intestino com o cérebro é uma relação muito direta, muito íntima, né? E acaba que ele traz sintomas comportamentais. Ele relata que está irritado, que ele está com gastura, que ele está com azia. É o Tamer que salva, tá? Então, esse mix, ele entra no protocolo de desparasitação como a semana 3, né? A semana que a gente vai reequilibrar o intestino. Porém, a gente usa também fora do protocolo, tá bom? Para trazer conforto ali para a criança. A partir dos 12 anos, aí o que acontece? Você pode trazer outros óleos digestivos. Eu trouxe aqui os Ingeste. Poliane, é só a partir de 12 anos? Não, tá? Por exemplo, o meu filho já usa Zingest. Eu uso Zingest nele desde os 5, tá bom? Eu coloquei o Tami porque ele já é uma sinergia. Mas você pode também usar o Zingest. Se você tem Zingest em casa, a partir dos 5 anos, você pode usar o Zingest no protocolo também, nessa semana 3 da digestão. Outro óleo essencial interessante, o gengibre também é muito bom. Se você usar só o gengibre também, é um óleo muito seguro e muito efetivo, tá? Cadê os ingest? E aqui é para falar do suporte emocional. Lembra que eu falei para vocês que a desparasitação, ela deixa, né, o nosso corpo em um estado de luta, de combate, e acaba que o nosso sistema nervoso ele fica desequilibrado, principalmente na lua cheia. Então, o que que você vai fazer? Você vai ajudar o corpo a recuperar, a se recuperar, tá? Então, você vai trazer ali o suporte emocional também para essa pessoa. Usar bastante óleos, né, que vão acalmar, que vão trazer uma boa resposta ao estresse. Então, aí eu trouxe o Adaptive, que é um mix de adaptabilidade, ele é perfeito para isso, tá? Principalmente durante o dia, para acalmar, diminuir ali o nervosismo. A tangerina também, que é um óleo que fala muito sobre dopamina, né? Um óleo que traz esse bem-estar, que ajuda muito a acalmar os nervos. Também tem o Serenity, que é para dormir. Então, geralmente ali na criança fica muito agitada e acaba que ela tem dificuldade para dormir também. O Serenity vai ajudar a descansar. E o frankincense também, né? Que é um óleo muito poderoso, é muito efetivo ali para trabalhar questões do sistema nervoso. Aí eu falei dos ingest, né? Que eu falei para vocês que os ingest a partir dos 5 anos também entram no protocolo, tá? Você pode colocar um ciclo dos ingest com a Age Orange, tá? Essa combinação dos dois na semana 3, que é a semana do reequilíbrio intestinal, né? Da modulação intestinal. Fica muito, muito interessante, tá? Então você pode colocar. E aqui eu coloquei um rolon para criança a partir de 12 anos. Aí eu coloquei orégano, eu coloquei melaleuca, eu coloquei um guarde e também coloquei os óleos de proteção, né? Tanto a lavanda ou a camomila romana também, se você tiver, tá? Lembrando sempre, gente, que na detoxificação é sempre esses 3 ciclos, tá? É um ciclo de desparasitação em si, que são os óleos que vão controlar os parasitas, eliminar. É um ciclo de detoxificação, que é o ciclo da limpeza do organismo. E outro ciclo de reequilíbrio intestinal, tá? Para você fortalecer, né, aquela flora intestinal, tá? Aqui eu trouxe o Onguarde, eu vou falar um pouco dele para vocês, tá? Que é um mix da imunidade com óleos essenciais ali, como eu falei para vocês, que já tem uma mistura muito interessante para controle, né, antiparasitário, ó, a laranja, a canela, o cravo, o eucalipto e o alecrim. Então, o Onguarde, ele não tem, ele tem, gente, é um mix dos mais poderosos da do Terra, que eu sou fã de carteirinha, porque ele é multifunções. Ele, para diversos recursos, diversas necessidades, o Vanguard ele vai trazer boas respostas, porque ele foi formulado para isso, né? Para trazer respostas imunológicas. Então, na imunidade, ele vai ter, né, esse.
esse fortalecimento, ele é antiviral, antibacteriano, antifúngico. Na proteção respiratória, ele vai ajudar a purificar o ar, melhora a função respiratória, ele é um antisséptico respiratório, né, do ambiente, então ele vai matar ali, os micro-organismos do ambiente. Ele tem uma ação antioxidante. O que que é ação antioxidante? Envelhecimento. Então ele retarda, né, o envelhecimento rápido, prolongado ali das nossas células. Então é muito interessante, né, essa ação antioxidante. Ação Felipe, vem cá. também, porque ele estimula a sensação de vigor físico, estimula ali, né, as adrenais, então traz mais energia para o nosso organismo. E ele é muito, como eu falei para vocês, ele é muito bom também para as questões emocionais, porque ele tem esse efeito purificador, de limpeza, de combate, que energeticamente falando, né, aromaticamente falando, também traz boas respostas, tá? E eu trouxe aqui algumas receitas, tá? Aqui tem dermatite seborreica. Lembrando que essas receitas para questões dermatológicas de pele, né? Tem que ser o uso prolongado, tem que ser o uso efetivo, consistente. Que eu sinto muita necessidade das pessoas é que elas querem respostas rápidas para problemas complexos. Isso não existe, tá? Então, se você quer respostas rápidas para problemas complexos, você não vai ter respostas significativas. Você tem que fazer o uso correto, com disciplina para você ter realmente resultados consistentes e permanentes, tá? Então, na aromaterapia não é diferente. Se você tem que usar uma pomada ali que o dermatologista passou para você passar 3 vezes ao dia, você tem que usar 3 vezes ao dia, porque se você não usar 3 vezes ao dia, você não vai ter o resultado que você precisa. Aqui também não é diferente. Não adianta você usar só uma vez e pronto. Não, tem que ser com consistência. Então, esse blend aqui, você vai colocar melaleuca, lavanda e alecrim. Pode ser no conta-gotas, tá? Por que no conta-gotas? Porque se você colocar no rolão, a bolinha do rolão é para uma pele limpa, saudável, não é para uma pele que está com infecção, porque senão você vai contaminar o seu blend, porque a bolinha vai molhar ali a área da pele e ela volta para o vidro, e nisso que ela volta, você vai contaminar todo o seu blend, tá? Então tem que ser no conta-gotas, porque você faz contato único ali com a pele que está com infecção. Você pinga no conta-gotas e passa. Quantas vezes? Pode aplicar pelo menos 4 vezes ao dia, de 4 a 6 vezes ao dia, tá bom? Não adianta aplicar só uma vez ao dia, porque você não vai conseguir, tá? Shampoo para piolho também, que uma demanda muito frequente, né, das crianças. Você pode fazer com óleos essenciais para você diminuir o nível de intoxicação, porque shampoo para piolho geralmente é muito forte, tá? Então, a gente tem aqui uma receitinha bem legal com shampoo neutro. Shampoo neutro, gente, de preferência, né? Aqueles específicos mesmo para cosmética natural, tá? De base neutra. 7 gotas de óleo essencial de melaleuca, 3 gotas da lavanda e 2 gotas de gerânio, tá? Você pode colocar no frasco PET. Outro óleo essencial muito bom é eucalipto. O blend de eucalipto da Doterra também, ele tem uma ação ali para piolho bem interessante, tá? E aí você coloca no frasco PET, né? E adiciona ali na cabeça da criança, quando você for lavar, dar banho na criança, deixa uns 10 minutinhos ali a cabeça da criança de molho, dá uma esfregadinha ali no couro, controla bastante, tá? Para uso adulto, aí a gente está falando dos adultos, né? A gente pode fazer um ciclo de 4 semanas, tá? Você pode adicionar mais uma semana, por quê? Porque eu recomendo que você faça 2 semanas de atividade antiparasitária, os óleos mesmo para antivermes, né? Que são o quê? O onguarde, o cravo, o orégano, tomilho, esses óleos que é para combater mesmo parasitas, tá? Mais uma semana de detox, mais uma semana de modulação digestiva e intestinal. E aí, para os adultos, de preferência ingestão, a não ser que você tenha alguma demanda específica de saúde que você não possa ingerir, tá? Você usa alguma medicação, né? Controlada, enfim. Mas se você não usa nenhuma medicação controlada, ali de uso contínuo e tal, você deve fazer desparasitação de forma interna, digestiva, ingerida, tá? Com cápsulas vegetais, de preferência as gastroresistentes, tá? Pode ser as não gastroresistentes? Pode.
mas dê preferência para as gastroresistentes, que elas trazem um nível de conforto e segurança maior. Principalmente porque a gente está falando de óleos fortes, tá? Óleos de ação antiparasitária são óleos mais fortes. Ou, se você achar viável, ingestão na colher, tá? Mas essa ingestão na colher é algo que eu não recomendo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, esses óleos com ação antiparasitária são óleos irritantes da mucosa. Então, para ter conforto e segurança, você realmente tem que dar preferência para cápsulas, tá? Dividido em 4 semanas, que vai dar um mês ao todo. Poliana, eu vou fazer isso todo mês? Não. Você não vai fazer todo mês, senão você vai viver em desparasitação, né? Não pode. Você pode fazer 3 vezes ao ano, de forma consistente aí, você pode fazer 3 vezes ao ano, tá bom? Para prevenção. E, Poliane, eu posso tomar medicação para verme? Deve, né? Você deve, pelo menos uma vez ao ano, você tem que tomar uma medicação mesmo, né? Para vermifugação, porque isso aqui é para complementar, tá? Não é para substituir, é para complementar o que você já faz. Então, eu recomendo muito o Sem Vermes, a linha Sem Vermes, que tem outras tinturas, né? Não tem só óleos essenciais, você pode complementar. Para quem nunca fez, realmente tem que começar com a medicação, porque é mais forte, né? O organismo vai responder mais rápido. E aí você pode trazer esses usos dos óleos de forma de manutenção e preventiva, principalmente, tá? Para complementar a vermifugação, aí eu trouxe aqui uma semana, né? 5 dias, orégano, aguarde, peppermint, é uma sugestão, né? Pausa 3 dias, mais na segunda semana, de novo, ó, 2 semanas de desparasitação efetiva, né? Que é o controle. Então, no uso adulto, tá? Fica mais significativo. E para manutenção, aqui é uma manutenção. O que que é ser a manutenção? Quando eu não estou em desparasitação, eu posso fazer uso de manutenção, tá? Então, eu trouxe aqui os endócrine, que é um mix de detoxificação. Lembra que eu sou fã dos endócrine, ele é incrível, tá? Você pode fazer um mel com os endócrine e esses outros óleos essenciais aqui. Então, você pode, por exemplo, usar os endócrine à noite, após o jantar, tá? E durante o dia, você pode usar esse mel aqui, ó, tá? Todos os dias, uma colherzinha de chá após o café ou após o almoço. Fica muito consistente, fica muito gostoso e fica muito seguro, tá bom? E o DDR Prime também. O DDR Prime, ele vai assim ser a cereja do bolo, porque ele é um mix de renovação celular. Então, depois que você limpou todo o seu organismo, que você voltou, né, ao equilíbrio intestinal, você usando os endócrinos, né, como uma manutenção ali, né, de limpeza do seu corpo, e o DDR Prime como regeneração ali para reestruturar, né, a atividade celular, você fica com outro nível, gente, de bem-estar, de saúde, tá, de imunidade. Sua imunidade é outra com esses protocolos aqui. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo bem? Eu vou deixar essa aula gravada, tá? No YouTube. Eu vou já parar aqui a gravação. E aí vocês podem assistir novamente, mandar para quem vocês querem que assista, né? Conhecer um pouco de desparasitação, tá ok? E é isso.